Dentro, Inquietação, um podcast em torno da história, dos desassossegos e dos sonhos do Teatrão, que celebra 30 anos de vida. Uma hora de conversa com as pessoas que fazem parte do percurso de uma companhia que insiste em resistir. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio desta série de conversas em torno dos 30 anos do Teatrão. Hoje connosco temos João Santos, nascido em 1991 em Coimbra. É o mais jovem membro da direção da companhia. Formado em gestão, João Santos estreou-se pelo Teatrão em 2011. 2 anos depois passa a ser ator da companhia. Ao longo de uma década representou em quase 20 espetáculos e fez também assistência de encenação em várias das peças que foram à cena. Com uma bela voz e até um pezinho para a dança, isto depois podes contestar, os talentos de João Santos não se ficam pelo palco, é também o responsável pela gestão financeira da companhia, em conjunto com a direção, dando uso à licenciatura que tirou. Apesar de ter apenas 32 anos, João Santos tem uma ligação já bem antiga à companhia. Tudo começou em 2006 como aluno das classes do Teatrão. Olá, João. Olá. Como é que um miúdo de 14 a 15 anos, no 9º ano, acaba a ter aulas de teatro em Coimbra? Isso foi uma opção, uma vontade tua, uma vontade dos teus pais? O que é que te levou a querer ter aulas de teatro no Teatrão? Sempre tive um grande bichinho pelo teatro, uma certa curiosidade, mas a experiência que tinha como espectador nunca ia muito além de ver espetáculos em contexto escolar. Não era um hábito, por exemplo, ir com os meus pais ao teatro, não fazia parte do nosso cotidiano, digamos assim. Então as únicas experiências que tinha eram no contexto escolar. Mas de ir ver peças ou de fazer também? De fazer também, sempre num contexto escolar. E lembro-me que tive uma professora de português, que até era uma professora que naquele momento estava a substituir uma outra professora que eu tinha, que se apercebeu desta minha curiosidade e entregou-me um recorte de jornal com um anúncio para um workshop de férias de Natal promovido por uma companhia em Coimbra, que era o Teatrão, que eu não conhecia também. E portanto eu recordo-me que no início, assim, um jovem assim, com algum receio de se expor àquilo que não conhece, mas lá acabei por ir e gostei muito. E depois acabou por se proporcionar a criação de uma turma das classes de teatro com os participantes desse workshop e pronto, e no ano letivo seguinte já integrei uma turma das classes e assim continuou e já não saí. O que é que te encantou na altura? O que é que te levou a ficar lá? A decidir, eu quero isto, eu gosto disto? Eu acho que o que é perfeitamente normal assim, hoje em dia, daquilo que eu sei, até estando do outro lado, eu julgo que na altura tive um contacto com um teatro que eu não sabia que existia, ou é quase como se a ideia que eu tinha sobre o que era fazer teatro estivesse muito mais ligada com esta questão de pegar num texto, decorá-lo, e toda esta vertente mais lúdica e esta vertente do teatro estar assente na ação dramática, o facto do texto, ele na verdade ser uma parte muito importante, mas ele decorre daquilo que as personagens querem. Aos poucos eu fui aprendendo que o teatro não era bem aquilo que eu achava que era, não que é o teatro decorar texto. Que não era decorar texto e acima de tudo eu fui tendo outras referências do ponto de vista da própria dramaturgia. Eu acho que na altura, recordo-me que depois nos anos que seguiram, e até porque eu tentava sempre recortar os meus colegas e de alguma forma influenciar tudo aquilo que eram oportunidades de fazer peças, eu lembro-me que tinha foi para mim uma grande descoberta perceber que existiam textos
dramaturgia escrita para jovens e que abordava temas característicos da adolescência. Portanto, nunca na vida eu teria imaginado que isso acontecia. Então eu acho que nessa altura isso foi logo também uma coisa que me despertou muito interesse, perceber que existiam textos que falavam de assuntos muito característicos da fase que naquela altura eu estava a passar. Já agora, as aulas, esse contacto com o teatro também contribuiu de alguma forma para o teu crescimento? Lá está, ou seja, ao haver peças sobre jovens, sobre a adolescência, sobre o que seja, sobre o processo de crescimento, também te permitiu enquadrares ou dares contexto àquela que era a tua experiência pessoal? Vá. Sim, acho que sim. Na altura eu estudava num colégio jesuíta e digo isso com muito orgulho. Eu acho que foi um período muito importante da minha vida, mas o que é facto é que o contacto até com uma atividade extracurricular que não acontecia diretamente no colégio, portanto eu lembro-me que vinha para Coimbra e depois mais velho vinha para Coimbra para vir para as aulas, porque eu não vivia em Coimbra naquela altura, vivia em Condeixa, então vinha para vir para as aulas de teatro. O contacto com, por exemplo, um grupo de pessoas que eu não conhecia ou que não pertenciam à minha comunidade escolar, digamos assim, tudo isso eu acho que foi importante para também me colocar em contacto com outro tipo de ambientes, outro tipo de pessoas que eu não conhecia, pessoas mais velhas, porque eu lembro-me que muitos dos meus colegas eram efetivamente mais velhos do que eu, e também, não sei, acho que colocar-te um pouco em confronto com as tuas fragilidades, eu não consigo fazer isto, ou de repente tu teres de fazer ali um esforço para começar, para conseguires fazer uma coisa da qual gostava muito. Estiveste mais ou menos 4 anos nas classes do teatrão, não é? Mais ou menos. Ou seja, ainda estavas no teatrão quando entras na universidade? Sim. Eu estive nas classes do teatrão e o que aconteceu foi que a certo momento, salvo erro, em 2008, 2009, nesse ano letivo, houve a oportunidade de juntar 2 das turmas e participar num projeto que se chama Projeto PANS e que ainda hoje existe, que é um projeto onde são convidados dramaturgos. Na verdade, este projeto é um projeto irmão de um outro projeto, esse sim, o original de Londres, do National Theatre, que se chama Connections, e esse projeto caracteriza-se por ter peças escritas para adolescentes, para serem feitas por adolescentes. E então em 2008, 2009 eu participei pela primeira vez, a minha turma fez uma montagem de um dos textos propostos. Trabalhei pela primeira vez com a Isabel Carvalho e com a Cláudia Carvalho já trabalhava. E portanto sim, esse foi a primeira vez que fizemos assim, digamos assim, um exercício teatral, um espetáculo, portanto já com algum tipo de apontamentos mais elaborados do ponto de vista da cenografia, da interpretação, dos figurinos. E lembro-me que foi assim um passo importante, porque já tínhamos apresentações durante alguns dias, fazíamos para uma plateia e... Como é que te sentiste nessa altura? Não sei, quer dizer, acho que naquela altura ainda era tudo muito novo, não é? Assim, olhando para trás é um pouco diferente. Há sempre um certo nervosismo, uma certa curiosidade para perceber como é que o público vai receber aquilo que tu estás durante muito tempo a preparar, não é? Porque tu dedicas muito do teu tempo e do teu trabalho a criar conjuntamente um objeto artístico e tu nunca sabes bem como é que as pessoas vão receber. Será que elas vão... Nem acho que seja uma questão de aprovação, de eu preciso muito que elas gostem, mas será que as opções que nós tomamos elas têm São leitura? certas? Elas, não é?
E então acho que nesse sentido tudo se mantém muito igual, mas naquela altura, claro, com uma maior ingenuidade, acho, e sendo eu muito mais novo, acho que foi assim. Eu lembro-me, nós temos fotografias, nós todos nos camarins, como qualquer jovem, assim, empolgados com com uma experiência que na verdade nos estava a ser proporcionada e que nunca tínhamos, não é? Porque nós estávamos a apresentar um espetáculo na sala principal de um teatro municipal, a ser dirigidos por atores profissionais, e eu acho que isso, obviamente, para nós era uma grande festa, mas também uma grande responsabilidade. Há tudo isso, há esse maravilhamento com o teatro, mas depois segues a tua vida, ou tiras gestão. Sim. E o porquê de optares, ou seja, havia esse fascínio, pelo teatro, mas depois segues uma área completamente distinta. Ou não, já vamos ver que depois não foi assim tão distinta, mas já vamos lá. O que é que te leva a optar? Ou seja, isto do teatro é muito bonito, mas eu preciso de assegurar um futuro e de pagar contas, ou como é que foi essa opção na altura? Bom, na altura eu queria muito ir para teatro. Recordo-me que tinha colegas que inclusivamente depois acabaram por ingressar na licenciatura em Teatro e Educação da Escola Superior de Educação de Coimbra, ou outros colegas que foram para a Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa, mas eu julgo que na altura, se bem me recordo, eu gostava de ter ido. Cheguei até a fazer uma visita no 9º ano naqueles programas que, pelo menos a escola onde eu estava, ao longo do ano, por causa das saídas profissionais, faziam uma série de visitas a alguns sítios, meio para dar uma ideia aos alunos daquilo que seriam algumas das profissões pelas quais eles poderiam enverdar. E eu lembro-me de ter visitado a Escola Superior de Teatro e Cinema e ficar com aquela ideia de poder vir a estudar lá. Mas não se proporcionou porque isso envolvia um grande investimento, eu ir para Lisboa estudar, ter de estar lá alojado, e nesse momento não foi algo que os meus pais conseguissem e a minha família conseguisse suportar. Digamos assim, e também tinha uma ligação muito grande aqui a Coimbra, porque toda a minha família estava cá. Então, na verdade, o contrato que eu fiz com os meus pais foi: bom, tu vais tirar um curso que queiras aqui na universidade, e assim também consegues continuar com a tua participação nas classes de teatro do Teatrão. Então pronto, ficamos assim. E gestão acabou por ser... Eu gostava muito de matemática, gostava muito de economia, e então acabei por ficar em gestão, mas lembro-me que na verdade eu recordo-me de gostar da vertente, digamos assim, académica, mas não, ou seja, das aulas, mas não era uma pessoa... Ou seja, não estavas a ver nas KPMGs desta vida? Não estava de todo. Eu lembro-me de sair das aulas e ir a correr para os ensaios, portanto, na verdade, era quase como se eu tivesse... Não se tratava de picar o ponto, mas pronto, ok, eu estou a fazer isto, não sabia bem o que iria... Acho que nem me preocupava muito sobre o que seria o futuro. E pronto, mas lembro-me que por exemplo, quando acabei, aí sim tive uma discussão um pouco maior com o meu pai, porque geralmente quando nós acabamos o curso existem sempre algumas empresas que fazem algum tipo de captação de alunos, e eu cheguei a ser contactado e cheguei a passar algumas fases de entrevista para poder nomeadamente ir para uma empresa, julgo que para Londres, para uma coisa de telecomunicações, e fui avançando, mas à medida que ia avançando também, como já estava um pouco noutro... Portanto, a minha ligação ao Teatrão já era maior também, em conjunto com a Isabel Craveiro e com a Cláudia Pato de Carvalho, que na altura com quem eu trabalhava muito.
e a Cláudia está ligada à Sociologia, me falaram de um mestrado em Gestão Cultural em Lisboa. Então eu lembro-me de dizer, não, pronto, então eu vou ficar por aqui, eu vou estudar Gestão Cultural e assim também consigo continuar ligado ao teatrão. Isso não foi bem recebido pelo teu pai? Digamos que não foi mal recebido, mas na altura foi uma oportunidade. mas acho também, pronto, é importante. Nunca foi uma coisa hoje em dia estar no teatrão nunca foi uma coisa que foi, digamos assim, premeditada. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo. Por exemplo, quando vais para Lisboa tirar esse mestrado, continuas também aí a tua ligação com o teatrão? E nessa altura, qual é que era o tipo de ligação que tu tinhas com o teatrão? Ou seja, presumo que já não estavas nas classes, não é? O que aconteceu foi que, na verdade, nessa altura, por exemplo, os meus colegas que tinham ido estudar teatro, nomeadamente, portanto, a carga horária deles no curso era muito grande, o que impedia qualquer tipo de projeto unicamente ligado, ou seja, feito por uma turma à qual eu participasse. Eu comecei em conjunto com os colegas que meio que ficaram, que estavam na mesma condição que eu, a integrar espetáculos com a comunidade, espetáculos que o teatrão desenvolvia, que ensaiava com companhias de teatro amador ao longo do ano e que se apresentavam durante o período do verão. E no momento em que eu vou para o mestrado era em contexto, portanto o período das aulas era pós-laboral, o que me permitia ter algum tempo livre durante o dia, nomeadamente em alguns dias da semana. A Isabel, talvez vendo e reconhecendo algum interesse da minha parte em aprofundar algum tipo de conhecimentos, convidou-me para acompanhar, ou seja, a Isabel fazia a direção de alguns espetáculos, alguns nomeadamente para a infância, e eu acompanhava e às vezes ficava encarregue dos aquecimentos, ficava a observar as aulas que eram dadas. Depois comecei também durante os espetáculos, como muitas das vezes os elencos, portanto as pessoas que faziam parte da companhia estavam todas no palco, também comecei a ajudar com as bilheteiras. Portanto foi um caminho que foi feito assim de pequenos passos, eu acho, e que mesmo no fim do mestrado lembro-me de ter pensado e ter colocado a hipótese de ir para o Canadá estudar marketing cultural, que era uma área que na altura também me interessava muito. E, bom, mas as coisas foram acontecendo. Também, entretanto, mais uma vez, a Isabel convidou-me para poder começar a dar uma turma nas classes de teatro. Eu e a Isabel dávamos a turma, eu aprendi com ela a fazer os planos de sessão, ou seja, tudo aquilo que se aprende no curso e que na verdade eu não o tinha feito, eu aprendi-o muito com base na experiência e na prática e na observação do trabalho destas pessoas que hoje são meus colegas, mas que na verdade às vezes até há uma relação engraçada, no sentido em que eu conheci-os como meus professores. E em algum momento a relação evolui, não é? Quase todos vocês têm percursos bastante inusitados. Eu agora pelo menos não me estou a lembrar de uma pessoa no teatrão que tenha seguido, pronto, a formação em teatro e que depois participa na companhia. Quase todos vocês acaba por ser um desvio, não é? Naquilo que seria o percurso. Mas há uma postura, uma forma de encarar os ensaios, a representação, que chão comum é esse entre os atores e entre as pessoas da companhia? Eu acho que, pelo menos naquilo que me diz respeito, eles quando foram formados no curso, nomeadamente com o António Mercado, com o António Fonseca, com o Marco António Rodrigues e com todos os outros professores que de certa forma, para além de os formarem, digamos assim, eu acho que lhes proporcionaram experiências estruturantes, não apenas do ponto de vista do que é ser um profissional de teatro,
mas assim, que tipo de postura é que alguém que trabalha nesta área deve ter, não só com o seu trabalho, mas com o trabalho em coletivo? Eu acho que eu tentei sempre aprender muito com a passagem de testemunho? Sim, com o que eles faziam, com a forma como se relacionavam, ou seja, nós ainda hoje, talvez agora um bocadinho menos, também depende muito dos períodos, nós temos várias funções, não é? Nós somos atores, mas também somos professores, também cuidamos das questões de produção, da gestão financeira, da comunicação. Então, na verdade, eu acho que há este espírito de, por um lado, ter um grande profissionalismo e sermos muito bons naquilo que fazemos. Não estou a dizer que o sejamos, mas, ou seja, nós estamos sempre a tentar fazer o nosso melhor e ser o mais profissionais possível, ter sempre uma ligação muito grande com o público, porque o nosso trabalho não faz sentido sem ele, e ao mesmo tempo também não estagnar até do ponto de vista artístico. É muito importante ver coisas, ter outras referências, ler um livro, ver um filme, ver outros espetáculos de teatro ou de dança. Não relaxar, não é? É, porque eu acho que é isso que nos mantém vivos, não é? Se vou fazer um espetáculo, eu tenho de me munir de coisas que me motivem, que me inquietem para poder criar, porque se eu não tiver uma inquietação, eu acho que o espetáculo vai ser morno. Ele e não isso vai já te aconteceu no passado? Ou seja, já notaste, lá está, acho que se calhar para os atores, tanto há experiências estruturantes de coisas que correram bem, como se calhar coisas que não correram tão bem e que ajudam a perceber. Houve algum, não precisas de nomear, mas sentiste essa questão? Ou seja, quando não há essa inquietação, quando o grupo está demasiado relaxado, o espetáculo pode sair morno, e tiveste esse tipo de experiências ou não? Acho que não. O que eu acho é que por vezes, vamos lá ver, eu acho que a formação que eu tive dentro do teatrão e com outras pessoas, como estávamos a dizer, com as quais trabalhei no contexto de masterclasses fora, às vezes na área do teatro, mas também às vezes na área da dança, que apesar de tudo a questão do movimento no teatro também é uma parte integrante do nosso trabalho. Eu acho que a formação que eu tive, ela na verdade, ela procura que o ator ele tenha uma consciência crítica sobre o seu trabalho, sobre o mundo que o rodeia, e portanto não é como se eu estivesse à espera que o encenador tivesse de fazer o meu trabalho, de me questionar sobre aquilo que estou a fazer. Porquê é que eu estou a dizer isto? Ou seja, é claro que às vezes há projetos e projetos e que às vezes há opções que são tomadas que provavelmente se fosse eu que estivesse a dirigir não faria daquela forma, mas isso de forma alguma pode contaminar a forma como eu me disponibilizo para estar no palco, para estar com os meus colegas, para estar com o público que paga um bilhete para vir assistir aos espetáculos. E repara, e nos processos, na maior parte das vezes, esse espaço é criado. Ou seja, nós, por norma, na forma como trabalhamos e nas experiências que eu já tive com outras companhias ou com coproduções que fizemos ou cocriações, esse espaço, por norma, é sempre criado. Ou seja, não é por eu ser ator que eu não tenho uma voz e que eu não posso influenciar. Muito pelo contrário, muitas das vezes, eu e qualquer ator, nós influenciamos a forma como o espetáculo é criado. Esse é também o nosso trabalho. Agora, muitas das vezes, aquilo que nós dizemos ou sugerimos pode ser mais ou menos considerado dependendo de quem é a pessoa que está a dirigir e da forma como ela encara a criação, ou qual é a ideia que ela já tem meio que pré-concebida sobre aquilo que é o objeto artístico que quer fazer.
E aí está tudo bem. Eu quando tenho a oportunidade de dirigir espetáculos, que não é uma coisa que faça até ao momento, mas um dia, se isso acontecer, também terei a oportunidade de fazer as coisas, sempre julgo em conjunto com a restante equipa, com os atores, com a cenógrafa, com a figurinista, com toda a equipa artística, mas pronto, eu compreendo, ou seja, não há aqui nenhum tipo de ressentimento. Eu como ator tenho a responsabilidade de me relacionar com aquilo que me é proposto e tentar perceber qual a proposta que o encenador ou diretor tem e dentro dessas balizas, digamos assim, fazer o meu trabalho. Pouco depois de entrares no teatrão como ator, dá-se um dos momentos mais difíceis da companhia, não é? Entre 2015 e 2016, até se calhar 2017, mas pronto, entre aqueles 2 anos, sem apoio, a companhia está sem apoio da Direção-Geral das Artes, há despedimentos, há até recolha de fundos. Sim. É um momento bastante duro para a companhia. Como é que o viveste nessa altura, enquanto jovem ator que lá está, formado em gestão, mas que toma esta opção de seguir carreira no teatro e que também leva com aquilo tudo atrás, não é? Eu acho que foi uma altura, foi muito duro. Eu estava na companhia há pouco tempo, assim, pelo menos do ponto de vista formal. Foi nomeadamente nessa altura que eu fiz um estágio profissional, portanto, assim, de um ponto de vista formal, eu tinha integrado a companhia há pouco tempo. E recordo-me de, apesar de tudo o que estava a acontecer, havia sempre uma espécie de liderança muito forte por parte dos membros da direção, nomeadamente da Isabel, de tentar de não baixar os braços, de tentar a todo custo arranjar forma de solucionar os problemas. Temos de criar diálogo com as entidades financiadoras, temos de criar diálogo com outras entidades que nos possam ajudar e que possam ter interesse no nosso trabalho. Ou seja, se agora tivesse de olhar para trás, acho que foi um momento estruturante na minha formação, infelizmente pelos maus motivos, mas nesta lógica de que o nosso trabalho, ele nunca está seguro. Ele, na verdade, ele depende de uma forte relação com o público e ele só é importante se ele tiver alguém do outro lado para o receber. Nesse sentido, digo, ou seja, foram momentos muito, muito difíceis. Eu lembro-me que a estrutura tentou aguentar todos os trabalhadores na medida do possível. À medida que o tempo foi passando, legitimamente, muitas das pessoas tiveram de sair porque recordo-me que não havia dinheiro, as pessoas tinham ordenados em atraso e muitas delas com famílias para suportar, portanto não era, ou seja, era mais do que legítimo uma pessoa não conseguir suportar a situação e ficámos alguns. Eu provavelmente fiquei também porque de novo tinha uma estrutura familiar que me suportava, digamos assim. Não tinhas casa para pagar, nem filhos para sustentar. Não tinha casa para pagar, nem filhos para pagar, nem empréstimo do carro, nem comida para pôr na mesa, ou seja, obviamente que tinha as minhas despesas, mas incomparáveis a pessoas adultas e que já têm uma vida muito estabelecida. Ou seja, em nenhum momento pensaste em seguir a vida por outra via? Não, até sabes porquê? Porque não sei se até com alguma, não diria ingenuidade, mas dada o meu percurso no teatrão, eu acho que até muito tarde a minha postura era sempre eu era quase como se fosse um fã. Então eu nutro um grande carinho por aí também estar a dizer que é muito emocionante para mim, por exemplo, voltar a ver o Dom Quixote e o Single Singers, porque eu acho que há uma
teria sido diferente se eu tivesse sido formado, por exemplo, noutra cidade do país e tivesse vindo parar aqui à companhia, uma companhia que eu não conhecia. Então, como eu acompanhei o trabalho durante muitos anos, nunca foi uma coisa premeditada, de repente acontece, ok, vou estudar gestão cultural, no final, olha, agora vou fazer um estágio. Ou seja, eu acho que isso nunca me passou pela cabeça, porque a minha postura sempre foi, bom, agora deixa-me ver o que é que eu posso dar em troca para retribuir todas as oportunidades que na verdade me foram dadas e que não tinham de ser. Então julgo que isso nunca me passou pela cabeça. Foi um período em que a criação, conseguimos alguns apoios, nomeadamente do município de Coimbra, com a criação de projetos como o de Trás para a Frente e com a digressão em jardins de infância e escolas básicas de criações para a infância do Teatrão. Fazíamos candidaturas a apoios pontuais da Direção-Geral das Artes para criações como o Sofia ou o Anticorpos, portanto, ou o Eu Salazar. Portanto, na verdade, nós continuávamos a trabalhar, tínhamos as classes de teatro, tínhamos a estrutura me errou um bocadinho, sim, claro, e nós íamos nos desdobrando em coisas para não deixar a casa cair. E ainda por cima as 3 irmãs, porque isso aconteceu tudo no meio das 3 irmãs, as 3 irmãs acabavam, o quarto ato acabava justamente com a venda da casa. Então lembro-me que eu acho que também foi por causa disso que foi muito marcante, porque era muito claro para nós a metáfora entre o universo que o Chekhov tinha montado com o país, com o próprio Teatrão, com a família. Então talvez tenha sido assim a primeira vez em que esta dimensão, não quero dizer política, porque eu acho que política é maior que isso, mas era muito clara. O risco, a situação pela qual nós estávamos a passar era muito... Não era a brincar, não é? Nós estávamos a sentir estava na muito pele. Palpável. Sim, tudo aquilo que estávamos a discutir através da ficção, ela na verdade aquilo estava-nos a passar e estávamos a suar as estupinhas para conseguir manter a casa de pé. Neste momento estás responsável, és um dos responsáveis pela gestão financeira da companhia, não é? Para além de seres ator e de dar aulas, ainda tens de tratar da gestão financeira da companhia, com obviamente os meus colegas, em conjunto com os teus colegas, ainda por cima tens uma licenciatura em gestão. Como é que se gera uma companhia? Na verdade, só fazer a ressalva que eu não faço essa gestão de facto sozinho. Então as minhas colegas da direção, a Isabel Craveiro e a Margarida Souza, elas têm todos os dias aprendo coisas, porque de facto o meu conhecimento, eu às vezes ainda me sinto um pouco um aluno, um aprendiz em todas estas leads. Mas por outro lado tens um conhecimento técnico que sim, se calhar elas não têm, não é? Sim, quer dizer, mas não sei não. até que ponto é que isso é mais importante do que... Não, acho que as pessoas têm todas um certo conhecimento. Eu posso ter ou dar sempre uma outra achega sobre algum tipo de questão, mas às vezes até me questiono se esse tipo de conhecimento técnico é o mais importante. Claro que tem... O que eu acho que E porquê? Já agora? Se puderes desenvolver. Porque eu acho que, por exemplo, nos últimos anos nós temos feito outro tipo de investimentos que não decorrem unicamente desta questão da gestão como parte, digamos assim, técnica. Por exemplo, fizemos um esforço enorme porque acreditamos que isso era uma coisa que nunca tinha sido feita no Teatrão e que era necessário, e na verdade isso foi uma decorrência, já tinha acontecido antes da Covid, mas intensificou-se a seguir, que é esta questão de criar vínculos laborais como todas as outras pessoas têm, ou seja, as pessoas não terem de fazer uma prestação de serviços, quando na verdade não se trata de uma prestação de serviços, trata-se de um contrato de trabalho. Então nós, hoje em dia, é uma alegria e um orgulho conseguir dizer que as pessoas que trabalham no Teatrão têm contratos de trabalho,
contratos de trabalho a termo, sem termo, contratos de trabalho de muita curta duração. Isso, ou seja, voltando ao que eu estava a dizer, ou seja, o que eu faço é meramente dar uma ajuda para perceber quais as necessidades e até onde é que nós conseguimos ir para que estas tomadas de decisão elas consigam ser proporcionadas. E isso não depende de mim, não sou eu que estou a defender, vamos fazer contratos de trabalho, somos todos. Eu dou uma pequena ajuda só a observar do ponto de vista financeiro aquilo que são os orçamentos e a dizer, olha, talvez aqui o cálculo é feito desta forma, portanto temos de ter cuidado para... Basicamente o que eu faço é uma análise para proporcionar uma vontade que é uma vontade coletiva. Mas antes estavas a referir e fizeste essa referência que às vezes nem tens a certeza se a questão técnica será assim tão importante ou se calhar até positiva. Não, ela... Mas, por exemplo, de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista até tecnocrático, compensará sempre a uma companhia ou qualquer outra estrutura, seja uma empresa, ou que seja, claro, não fazer um contrato de trabalho, mas sim uma prestação de serviços. Ficará à partida mais barato. Não sei, eu acho que se calhar fica mais barata a estrutura. Sim. Ou seja, há questões que também não devem ir pela questão técnica, mas por haver uma sensibilidade que extravasa a questão das contas. Eu nem diria... Ou tu estavas a falar disso noutro campo? Não, eu estava a dizer que, ou seja, do ponto de vista legal, trata-se, é um contrato de trabalho que deve ser feito. O que eu quero dizer é que eu não vejo que se centra em mim essa responsabilidade da gestão na medida em que tudo aquilo que é feito é uma vontade coletiva da direção, é uma vontade que é discutida com todos os associados da associação, porque nós somos uma associação. E o que eu quero dizer é que eu vejo o meu trabalho, eu não vejo que o meu trabalho tenha essa centralidade, digamos assim, na gestão da companhia. O que eu tenho de fazer do ponto de vista da gestão financeira, talvez por uma questão de perfil, é de ter alguma capacidade para preparar os orçamentos, os números e de uma forma talvez mais atenta perceber até onde é que podemos ir para viabilizar vontades que são de todos. Então, por isso é que eu estava a dizer, ou seja, não é que seja, não sou eu que faço essa gestão, somos todos. O meu contributo é que é... E obviamente que há decisões que são técnicas, mas antes disso tem que haver uma decisão que é uma decisão do grupo ou da associação, ou seja, eu iria dizer uma decisão política, neste caso não é política, mas é também. É ideológica, porque é como tu estavas a dizer. É uma decisão estrutural, ou seja, que passa por uma visão da estrutura e de... Não acontece em todos os sítios. Exatamente. Por exemplo, há questões muito... Nós temos tentado... porque eu acho que isso também dignifica o nosso trabalho, não é? Tudo o que diz respeito a questões de direitos autorais, vínculos de trabalho com as pessoas, quando é um contrato de trabalho é um contrato de trabalho, quando é uma prestação de serviço é uma prestação de serviços, tentar trabalhar para que os valores a pagar dignifiquem o trabalho das pessoas, porque isso também vai ter repercussões na forma como as pessoas se envolvem com o trabalho que estão a fazer. Tudo isso tem sido um caminho que nós, infelizmente, eu não diria que nós estamos no sítio onde queremos estar ainda, estamos muito melhor, mas também temos esta característica de estar sempre insatisfeitos e inquietos, mas eu acho que já demos passos muito importantes e que são sinais para nós, para os nossos colegas, para os nossos pares, para a cidade, eu diria, de que o nosso trabalho é um trabalho sério. Que eu acho que é isso que é importante hoje em dia frisar, é que o nosso trabalho é um trabalho como que tem a mesma validade e a mesma importância que outro trabalho qualquer. Tem sim determinadas características que lhe são inerentes, mas ele tem de ser sério, ele tem de dar segurança às pessoas, as pessoas têm de confiar em nós. Mas achas que há, desculpa interromper-te, mas achas que há um problema até no setor cultural que muitas vezes, e bem, reclama situações de trabalho mais dignas, mais justas, mas ao mesmo tempo o próprio setor acaba por
alimentar de alguma forma essa precariedade. Até, por exemplo, pensando a quantidade de trabalho voluntário que continua a haver e a existir no setor cultural. Obviamente que isto é uma pescadinha de rabo na boca, não é? Porque se não têm meios, depois também não podem dignificar os profissionais. Mas às vezes também deveria passar por parte das estruturas de dimensionar os orçamentos e os custos, ou seja, quando se candidatam a projetos, pensando em situações mais dignas e não contando com X voluntários ou X trabalhadores a recibos verdes, ou como é que isto se... Eu acho que de facto é uma questão muito complexa, porque em primeiro lugar eu acho que temos um problema que é estrutural e que está relacionado com o valor do orçamento para a cultura. Ou seja, é impossível nós termos a quantidade de profissionais no terreno que temos se o valor do orçamento do Estado para a cultura não tiver um mínimo, que é o que é reivindicado há anos. Obviamente que, por exemplo, o que aconteceu com a Covid veio, na verdade, colocar a nu uma situação de imensa precariedade que já se arrastava há muito tempo antes, não é? Sobre o que colocas, eu acho, e lembro-me disso ter sido uma coisa que durante a Covid implicou uma grande articulação entre os artistas, quer do ponto de vista das associações, das companhias, quer dos artistas em nome individual, porque eu acho que as pessoas, quando são formadas, elas nem sempre, e elas não têm de ter uma formação para saber que tipo de encargos elas têm de ter quando contratam uma pessoa com a segurança social, com as finanças. Elas não são obrigadas a saber que quando fazem um contrato de trabalho há todas as questões ligadas com os seguros, com a medicina do trabalho. Claro que elas devem saber, mas isso não é uma coisa, elas têm de ir atrás dessa informação para o poder fazer. E nós estamos a falar de estruturas do panorama português que são muito pequenas. As pessoas já se desfazem em formas para conseguir operacionalizar e criar espetáculos e fazer o seu trabalho. O ideal, eu diria, seria as pessoas terem todas um acompanhamento jurídico que lhes permitisse ter alguma segurança quando fazem orçamentos, para depois não haver uma surpresa face à dimensão dos encargos, face àquilo que foi planeado. Por isso é que durante a pandemia houve um enorme número de formações para as pessoas, quando se estavam a candidatar ao novo ciclo de apoios sustentados da Direção-Geral das Artes, saberem com maior detalhe aquilo que deveriam colocar nos orçamentos, porque a maior parte delas havia uma data de questões do ponto de vista legal que nem sequer estavam a considerar por total desconhecimento. E porque, para além de não terem tempo para ter essa formação, porque também não a tiveram do ponto de vista superior, não têm meios para assegurar uma assessoria contabilística ou jurídica que lhes permita, portanto, que faça esse trabalho por elas. Nós, ao mesmo tempo que somos artistas, somos quem instrui as candidaturas, quem faz os relatórios, quem contrata as pessoas, quem desenha os contratos de trabalho. E portanto não é fácil. Ou seja, o que eu acho é que há um grande desconhecimento por parte, às vezes, das pessoas, e é um desconhecimento que é, eu diria que é quase legítimo, porque é muito difícil. As pessoas andam todas a tentar desdobrar-se a fazer uma data de coisas porque não têm de facto meios financeiros líquidos para poder operacionalizar a maior parte da sua atividade. Então eu acho que nós temos de criar condições para que o nosso trabalho seja digno, seja sério, tenha uma boa imagem na opinião pública, mas para isso, para mim, obviamente que as pessoas fazem uma data de esforços para tentar ter a maior formação possível do ponto de vista das questões contratuais, mas isso
só é resolvido existindo mais dinheiro. Porque senão, porque repara, sim, nós temos contratos de trabalho, mas isso obviamente compromete a dimensão dos espetáculos que nós fazemos, ou os tempos de trabalho. Eu vou dar um contrato de trabalho a uma pessoa. Pronto, mas então eu já só tenho tempo para fazer um programa de ensaios que dure um mês, em vez de 3 meses. Como é óbvio, o espetáculo que é criado num mês, parece-me a mim, não vai ter o mesmo grau de profundidade ou de, não é? E o que é que fica à frente, não é? Pronto, então, daí ser complexo. O que é que se valoriza? Porque Isso é complicado. para mim é sempre muito... Fala-se muito da quantidade de trabalho que nós temos. Porque nós sabemos que o trabalho, assim, da forma como eu vejo e de como fui formado, trabalho é... Uma pessoa não trabalha só num período, uma pessoa está sempre a trabalhar. Eu estou... Agora não. Mas eu estou durante o dia, estou a pensar o que é que eu vou fazer. Eu não me sento a preparar uma aula, eu preparo a aula numa hora. Eu durante o dia estou a pensar como é que será que eu vou fazer aquilo. E depois, de facto, vai haver um período em que eu vou sistematizar ou pelo menos concretizar com o maior detalhe aquilo que vou fazer. Provavelmente até antes da aula até mudo qualquer coisa, mas uma pessoa está sempre a pensar, sempre a questionar, se vai a um museu, vê um filme, há sempre uma coisa que está a acontecer. Estamos sempre a trabalhar em cima para pensar novas formas de criar e de questionar o mundo, não é? Mas às vezes eu sinto que às vezes as pessoas queixam-se, vocês estão sempre a trabalhar. E aquilo, por exemplo, que me alimenta do ponto de vista de trabalhar, digamos assim, até do ponto de vista de candidaturas, um trabalho que não é tão artístico, digamos assim. Mas hoje em dia, se eu não fizer isso, eu não consigo ter uma estrutura com 10 pessoas como tenho. Então, ou seja, eu acho que hoje em dia ter uma estrutura como, por exemplo, o Teatrão tem, é uma coisa difícil. É uma coisa que implica muito dinheiro e isso implica que nós façamos um esforço grande para fazer boas candidaturas, para ganhar financiamentos. E isso, obviamente, que implica um grande esforço. Mas isso não mói, não desgasta? Obviamente tens 32 anos. Sim, claro que sim, mas isso é a mesma coisa que eu falar de um professor que também tem de ir para casa preparar aulas. Eu digo assim, mói, desgasta, deveríamos ter mais tempo. Sim, claro. Porque isso também é preciso para nós podermos refletir, para depois podermos criar. Agora, eu não entendo um teatro em que eu faça um teatro sozinho. Eu preciso das outras pessoas. Eu preciso dos meus colegas, eu preciso dos meus colegas de elenco, eu preciso do Jonathan, do Pompeu, do Bonga, da Isa, da Guida, da Cátia, da Eva, do Afonso, do Diogo, do Luís, da Dona Vera. Eu preciso de toda a gente. Então, eu para ter condições para ter essas pessoas juntas, isso implica um grande esforço por parte da estrutura. E não é um esforço que seja com ressentimento. Eu acho que isso, por outro lado, tem de ser uma coisa que nos alimenta. Nós temos... É quase como, ideologicamente, nós temos de nos comprometer com esta ideia de ter uma companhia de teatro. E ter uma companhia de teatro significa suportar uma companhia de teatro, mas, ao mesmo tempo, festejar os aniversários, festejar as estreias, ir ao teatro juntos. Eu acho que isso foi uma coisa que me foi passada pelas pessoas que me formaram. Então eu só vejo o teatro assim. Eu não vejo um teatro em que eu tenho uma estrutura de 2 pessoas que vai contratando. E eu acho que o público reconhece isso nos espetáculos do Teatrão. Há uma diferença entre ver um conjunto... bando, um grupo. Há uma diferença entre ver... É muito engraçado, porque às vezes nos espetáculos que nós fazemos para a infância é muito giro, porque os miúdos são um público incrível e que não tem... Ainda não ganham os filtros. Não tem filtros. Felizmente. Sim. Então, às vezes, há perguntas muito caricatas. Muitas vezes perguntam: vocês são namorados? E uma pessoa, obviamente que, pronto, porque estão numa idade que isso é uma coisa que lhes interessa, porque também estão a descobrir, mas
Mas se nós formos olhar bem para essa pergunta, é muito bonito, porque o que eles reconhecem é uma grande intimidade entre aquelas pessoas que estão no palco. Reconhece a cumplicidade. Sim, não é? e isso é o resultado de ter daquelas pessoas trabalharem juntas há muito tempo. E isso hoje em dia, se nós queremos afirmar que o que faz sentido é ter companhias de teatro, nós temos de ter condições para que isso aconteça, porque só assim então é que nós vamos ter espetáculos onde os elencos têm justamente essa relação em palco e o público reconhece isso como uma mais-valia para a ficção que está a assistir. Uhum. O que te move a fazer teatro é muito diferente do que te movia quando eras um adolescente nos primeiros contactos com o teatro? Certamente. A cada experiência nova, cada experiência me ensina mais, me coloca. Parece que estamos sempre a aprender, parece que ainda não sabemos metade do que já devíamos saber, parece que estamos sempre atrasados. Falo por mim. Uhum. Acho que o que me move. Eu acho que, obviamente, que no início acho que havia toda esta questão da ludicidade, não é? E de poder fazer uma coisa que, na verdade, eu acho que o que me trazia mais prazer é porque era uma coisa que eu achava que ia ser efêmera, porque eu, na verdade, não perspectivava que pudesse acabar no teatrão, a trabalhar, muito menos a fazer teatro da minha vida. Acho que hoje tenho um pouco mais presente esta dimensão de olhar o mundo e dos espetáculos e da formação que nós fazemos no projeto pedagógico, dos espetáculos que programamos, eles terem de ter uma coerência e eles terem de alguma forma suscitar algum tipo de discussão sobre aquilo que nos rodeia. Uhum. Eu acho que a cultura e as artes são uma ótima forma de instigar as pessoas a pensar. E hoje atravessamos um momento político talvez mais complicado. São ciclos, não é? E eu acho que o nosso papel é o de provocar aqui algumas tensões, é o de desafiar as pessoas a filosofar, que é uma coisa que nós sabemos fazer cada vez menos, e isso a vários níveis. Uhum. O teatrão está presente em mais de metade da tua vida. O que é qualquer coisa, não é? É alguma coisa. É alguma coisa. Sim. Como é que a estrutura te moldou? Enquanto pessoa? Sim. Fez-me tomar várias opções. Desde logo, eu acho que eu tenho uma relação com o trabalho que é muito influenciada pela forma como vejo os meus colegas e como sempre vi os meus colegas a trabalhar. Sou um pouco obsessivo, digamos assim. Se bem que eu posso dizer que o meu pai também é um pouco obsessivo, o meu pai é professor, então também deverá vir daí, okay. Mas eu acho que tenho um certo... Eu não diria uma dedicação, porque eu não acho que é uma coisa que deva ser vista como extraordinária, mas eu acho que é um sentido de que eu tenho uma responsabilidade para com os outros, nomeadamente para com os meus colegas, eu quero dizer. Então eu tenho pessoas que dependem de mim. Então, do ponto de vista assim de estrutura de pessoa, o meu trabalho é uma coisa que eu levo muito a sério. Uhum. E que quero muito fazer bem. Bem, isto é, estou sempre à procura de me superar, de fazer coisas que não fiz, e como pessoa eu acho que também me permite às vezes ter nas relações talvez alguma disponibilidade para me colocar do outro lado, porque o nosso trabalho, não é? Do ponto de vista da interpretação, também pressupõe tentar sempre descobrir um bocadinho sobre aquilo que é a natureza humana, não é? Então eu acho que isso também me obrigou a ter uma outra disponibilidade, talvez a ter uma maior generosidade, digo, em geral, acho eu. O que imaginas que poderá ser a companhia quando superarem as velas do 60º aniversário? Ou seja, daqui a 30 anos. Achas que ainda estará por cá? Acho que sim. E... Não sei se comigo e se com quem cá está, mas eu acho que sim, acho que tem de estar. Acho que tem de guardar o
o legado de todos estes 30 anos de trabalho, mais estes 30 que virão, e acho que tem de ser uma companhia muito ancorada e na cidade, no território, nas comunidades. Tem de ser, acredito que talvez nessa altura já seja tão banal as pessoas frequentarem a oficina municipal do teatro ou outro espaço onde a companhia esteja, como ir tomar um café. Acho que tem de ser um espaço que seja das pessoas e que faça espetáculos ainda melhores do que os que faz hoje, que eu acho que, puxando a brasa à minha sardinha, já são bons. Mas sim, olho para o futuro com muita... Não tenho um olhar negativo, apesar de todo o contexto que atravessamos, até do ponto de vista sociopolítico e económico. Tenho uma grande esperança de que acho que aos poucos vamos construindo... Algo melhor. Algo melhor, sim. Muito obrigado, João. Obrigado eu. Até já. Até já. Cá Dentro Inquietação é um programa realizado e editado por mim, João Gaspar, e produzido pelo Teatrão. Todas as entrevistas foram gravadas no estúdio da Rádio Universidade de Coimbra. A música usada é da autoria de Kevin MacLeod.